Olá mais uma vez, terráqueos! A propósito, quem nunca perguntou pro coleguinha assim? Quem descobriu o Brasil? Quem nunca se questionou e ainda corrigiu a outra pessoa dizendo não? Quem descobriu o Brasil foram os índios, não foram os portugueses. Acho que isso já virou um consenso, né? Antes da chegada dos portugueses, já existiam povos habitando a região do Brasil. Então, diante dessa ressalva, iniciaremos falando sobre a descoberta do Brasil. Claro, para os portugueses, que não sabiam da existência disso. Ou minimamente só especulavam a existência de terras além mar. Claro que superando as falácias que diziam que a Terra era plana, portanto se cairia depois que acabasse a Terra. Eu fico pensando, imagina as pessoas planando no universo. Deve ser legal, né? A superação dos monstros marinhos. E só descobriram a inexistência após navegarem. É por isso que o conhecimento é importante, para desvendar os mistérios, para acabar com as falácias e as fake news dessa época. Gente, também existiam fake news nessa época. Sabe o que causa isso? Ignorância. E hoje a gente vai acabar um pouco com essa ignorância, descobrindo alguns pontos que levaram os portugueses a chegar aqui e como foi essa chegada. A tal descoberta do Brasil. Descoberta do Brasil. Sejam bem-vindos, fica com a gente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o professor Peter Sana. Solta a vinheta! Croquete, gravando. Muita gente diz que o descobrimento do Brasil foi por acaso. Eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo quando eles chegaram aqui. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral tinha o objetivo de chegar às Índias, mas acabou chegando nessas terras. Essa correria era para encontrar as famosas especiarias, sabe? Às vezes eu fico pensando, as pessoas usando sazon, usando tempero pronto, e os caras se matando para ir lá pro outro lado do mundo para conseguir as especiarias. Essas aqui, ó, que a gente encontra no mercado. Então, riqueza e conhecimento, com esses produtos na mão, fazia dos grandes navegadores ricos e famosos. Deixa eu desligar isso aqui, ó. Eu vou embora que o segurança já tá vindo atrás de mim. Eu, hein, filmando aqui. Tanto que a gente conhece a história de Cabral até hoje por conta disso, dessa chegada desse cara aqui, em terras brasileiras. E o Tratado de Tordesilhas, aquele famoso que a gente sempre ouve falar, foi um tratado que dividiu a América no meio. Para um lado, Portugal assumiria o controle dessa região e a colonização, e mais para o interior e para o outro lado do continente assumiriam os espanhóis. Mas eu te faço uma pergunta, você sabe os nomes que o Brasil tinha antes de se tornar de fato Brasil? Nós tínhamos o nome de Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Mundos Novos, ou seja, Novo Mundo, Terra Papagali, que significa Terra dos Papagaios. Tamanha exuberância da nossa terra, quantidade de riquezas naturais, de animais, tudo isso encheu os olhos do navegante português que chegou aqui e encontrou tudo isso. E uma coisa muito interessante é a percepção desses caras. Pero Vaz Caminha editou uma carta e mandou para Portugal falando sobre tudo o que tinha acontecido nesse ato de descoberta. E, meus amigos, essa carta dá o que falar até hoje. Eu vou ler com vocês alguns pequenos trechos dessa carta só para vocês terem noção de qual era a visão, A percepção do português ao chegar aqui na nossa terra. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Viam todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau fez o sinal para que eles baixassem suas flechas. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala, nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma capuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de pena de ave, com uma copazinha
de penas vermelhas e pardas, como os de papagaio. E o outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas miúdas que querem parecer aljofar, as quais peça eu creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isso se volveu às naus por ser tarde e não poder haver mais deles a fala por causa do mar. Atenção, galera, que essa parte é muito interessante para a gente entender como é que a visão do português se estabeleceu a partir dessa carta de Pero Vaz Caminha a Portugal. Ele disse o seguinte: a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais casos de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro de comprimento de uma mão travessa, e na grossura de um fuso de algodão agudo, na ponta com um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e parte que lhes fica entre o beiço e os dentes. É feita a modo que roque de xadrez, e trazem-no ali encaixado, de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Os cabelos deles são corredios e andavam tosquiados de tosquia alta antes que sobrepente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parede de trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, e andava pegada aos cabelos, pena por pena, com uma confeição branda, de maneira tal que a cabeleira era muito redonda e muito basta e muito igual, a não fazia míngua, mas lavagem para a levantar. Bem, galera, essa é uma das descrições mais famosas dos povos portugueses sobre os indígenas brasileiros. Essa carta de Pero Vaz Caminha é uma fonte primária da história que foi contada pelos portugueses, tanto lá em Portugal quanto aqui. E essa história que foi contada, ela tem muitas lacunas. Lacunas essas que os historiadores brasileiros e muitos historiadores do mundo inteiro estão tentando compor com as suas pesquisas. A visão do índio preguiçoso, do índio inocente, foi uma visão trazida da Europa para cá. Na verdade, os índios não são preguiçosos nem inocentes, porque isso pressupõe uma rotina cultural de um outro povo, de uma outra análise que é direcionada para a cultura indígena. E nós sabemos que não podemos julgar uma cultura diferente à nossa com os nossos próprios conceitos. É preciso observar, entender as diferenças e propor um estudo de causa com um olhar distante para entender como funciona uma cultura. Bom, galera, essa foi uma introdução a respeito da chegada dos portugueses aqui nas terras brasílicas. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a administração colonial portuguesa aqui na América. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal, dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.